O posto de Hokage é sem dúvidas o cargo mais importante e disputado de toda a obra de Naruto. Apenas 7 ninjas durante toda a história conseguiram ter seus rostos cravados na montanha de Konoha. Mas e se a escolha desses ninjas tivesse sido diferente? E se outros shinobis conquistassem o posto de Hokage no lugar dos rostos que conhecemos? É isso que veremos hoje. Como seria o mundo se Madara, Danzo, Sasuke e outros ninjas fossem declarados Hokages? Vem comigo que você vai descobrir. Como todos sabem, Madara e Hashirama foram os grandes fundadores da Vila da Folha. Mesmo tendo uma força absurda, as pessoas de Konoha não confiavam muito em Madara, nem mesmo os próprios Uchihas. Assim, Hashirama foi eleito o primeiro Hokage com seus ideais pacifistas, enquanto Madara foi embora da vila. Mas vamos dizer que os habitantes de Konoha preferiram escolher os ideais mais extremistas do Uchiha. Se Madara fosse escolhido como Hokage, de cara, duas coisas seriam muito diferentes. A primeira é que Hashirama não se revoltaria como Uchiha se revoltou ao não ser escolhido como Hokage. Hashirama apenas aceitaria. Outra coisa também é que o final de Naruto seria bem diferente. Afinal, não haveria muitos motivos para Madara ser revivido. A própria estrutura do poder de Konoha seria outra. Com Madara no comando, o clã Uchiha não seria isolado na força policial de Konoha. Ele seria um centro do poder militar e político. A desconfiança que os outros clãs sentiam seria suprimida pela força e autoridade. Tobirama Senju, irmão de Hashirama, jamais aceitaria essa liderança. Ele se tornaria o líder de uma oposição ferrenha, mesmo sem o seu irmão, criando uma facção dentro da vila que viveria em constante tensão com o governo de Madara, o que poderia levar a uma guerra civil prematura. E, nessa guerra, Tobirama provavelmente seria morto por Madara. A política externa de Konoha seria de dominação, não de cooperação. A ideia de Hashirama de distribuir as bestas com cauda para as outras vilas como forma de equilibrar o poder e gerar confiança nunca aconteceria. Madara via as bijus como armas de guerra e as manteria sob controle de Konoha, usando seu poder para subjugar qualquer nação que ousasse se opor. Por fim, o legado para as futuras gerações seria sombrio. A vontade do fogo nunca existiria, e em seu lugar teríamos a vontade do poder, a crença de que a força é o único caminho para a paz. A maldição do ódio dos Uchiha não seria vista como uma falha, mas como uma justificativa para o seu domínio. Isso criaria um ciclo de opressão e revolta. Sem a trama do Zetsu Negro para reviver Madara, a grande ameaça do mundo ninja no futuro não seria Katsuki, Obito, Kaguya ou até mesmo o próprio Madara, mas sim Konoha, o império tirânico que as outras nações teriam que se unir para tentar se opor. No final da terceira grande guerra ninja, Konoha precisava de um líder. A disputa estava entre o gênio prodígio Orochimaru, um dos Sannin lendários, e o herói de guerra Minato no Mikasa, o Relâmpago Amarelo. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, enxergava a escuridão e a ambição desmedida do seu aluno, e por isso escolheu Minato. Mas e se Hiruzen tivesse ignorado seus instintos e escolhido Orochimaru? Primeiramente, o governo de Orochimaru seria drasticamente diferente. A vontade do fogo, o ideal de amor e proteção da vila como uma família, seria substituída por uma filosofia de poder e eficiência militar. Konoha se tornaria uma nação temida, com foco implacável no desenvolvimento de novos jutsus e no aprimoramento dos seus shinobis, custe o que custar. As pesquisas e experimentos secretos de Orochimaru não apenas continuariam, mas seriam oficializados e ampliados, usando os recursos da vila. É fácil imaginar uma aliança sombria entre ele e Danzo, com a fundação se tornando um braço oficial e ainda mais poderoso do Hokage. O ponto crucial de mudança seria o ataque da Nove Caudas. Obito ainda atacaria a vila no dia do nascimento de Naruto. A grande diferença é que Orochimaru jamais se sacrificaria. Afinal, seu objetivo principal sempre foi a imortalidade. Ele lutaria para colocar a besta aos seus pés, mas não usaria o selo ceifador de almas. O mais provável é que ele tentaria capturar e selar a Kyuubi para estudá-la e transformá-la em uma arma controlável para Konoha. Nesse cenário, Minato e Kushina lutando na linha de frente para proteger seu filho, muito provavelmente ainda morreriam, mas o resultado final seria diferente. Com Minato e Kushina mortos, Naruto talvez não se tornaria o Jinchuriki da Kyuubi. Porém, caso o Uzumaki ainda abrigasse a besta dentro de si, ele não seria uma criança normal para Orochimaru, mas sim o espécime de pesquisa mais valioso que ele já teve. O garoto cresceria isolado, não por medo das pessoas, mas em um laboratório, sendo constantemente testado e estudado. Ele se tornaria uma arma humana, um shinobi poderoso desde cedo, mas sem qualquer laço afetivo. Provavelmente com uma personalidade fria e moldada para obedecer o seu mestre, o quarto Hokage. Uma coisa bem parecida com o Sai no começo do Naruto Shippuden. O Naruto que conhecemos, barulhento e sonhador, simplesmente não existiria. Por fim, Orochimaru, fascinado pelo Sharingan, veria a insatisfação dos Uchiha como uma oportunidade. Ele poderia se aliar a eles, prometendo-lhes poder e status em troca de sua lealdade, e alguns pares de seus olhos para seus experimentos. Ou de forma mais provável, ele poderia manipular a situação para acelerar o massacre, garantindo para si o controle de Itachi e, posteriormente, sobre o jovem Sasuke. Sasuke Uchiha não precisaria fugir da vila em busca de poder. O próprio líder de sua vila seria a fonte desse poder sombrio. Sob o comando de Orochimaru, Naruto e Sasuke seriam, basicamente, armas mortais de guerra. Konoha seria uma superpotência militar, mas teria perdido completamente sua alma. Uma nação construída sobre o medo, experimentos humanos e a busca implacável pelo poder, exatamente o oposto do que os Hokages anteriores sonharam. Ainda em Naruto clássico, Hiruzen, o terceiro Hokage, veio a morrer na luta contra o próprio Orochimaru.
Após isso, os conselheiros da vila escolheram Jiraiya como sucessor da Vontade do Fogo. Apesar disso, o sábio tarado negou e foi buscar Tsunade para o posto de quinto Hokage. Mas aqui, Jiraiya aceitou. Bom, primeiro, provavelmente não conheceríamos a Tsunade como conhecemos. Orochimaru ainda iria atrás dela, e é difícil prever se ela curaria seus braços ou não. Mas é fato que ela não iria para Konoha. Talvez ela aparecesse apenas na Quarta Guerra, quando a Aliança Shinobi precisava de todo e qualquer ninja à disposição. Sem Tsunade na folha, 3 coisas seriam muito diferentes. Primeiro, Sakura não se tornaria uma médica ninja, tampouco conseguiria a força absurda mostrada no Shippuden. Afinal, ela só conseguiu isso por treinar com Tsunade. Isso nos faz pensar quem derrotaria Sasori junto com a vovó Tio. Meu chute? Rock Lee. Outra coisa que seria diferente é o treinamento de Naruto. O filho de Minato não ficaria quase 3 anos longe da vila, e, desta vez, seria treinado pelo quinto Hokage. Por fim, muito provavelmente Jiraiya não morreria para o Pain em Naruto Shippuden. Com o posto de Hokage, não haveria nenhum motivo para o Ero Sennin deixar Konoha para investigar Akatsuki. Sendo assim, ele mandaria algum dos Jonins para essa missão. E durante a invasão do Pain na vila, fica bem claro que qualquer ninja que fosse para lá, até mesmo Kakashi, seria morto, exceto um, Maitugai. Por fim, temos aqui o posto de sétimo Hokage. Como muitos lembram, após ficar esclarecido sobre Konoha e sobre o clã Uchiha, Sasuke decide que quer se tornar Hokage. E, para isso, precisaria cortar o laço com Naruto, matando o filho do Yondaime. No anime, podemos considerar que Naruto venceu a batalha, afinal ele lutou sem intenção de matar, e também convenceu Sasuke do que ele falava durante todo o anime. Mas vamos dizer que o Sasuke tenha ganhado e, consequentemente, matado Naruto. Fica bem claro que ninguém vivo poderia impedir o Uchiha de se tornar Hokage. Afinal, ele estava alguns degraus acima de Kakashi, Tsunade, Orochimaru e até mesmo do Gai, que estava todo ferrado após abrir os 8 portões. Sasuke, que naquele momento tinha o Mangekyo Sharingan, o Rinnegan, e ainda detinha o poder de todas as bijus consigo, tomaria o poder de Konoha à força e muito provavelmente a Vila da Folha passaria por alguns dias bem complicados. A outra coisa que Sasuke provavelmente faria seria assassinar os conselheiros de Konoha. O Uchiha talvez não tivesse essa arada, ficando focado 100% em governar Konoha. Eras sombrias se aproximariam da vila, muito porque ninguém teria nível suficiente para competir com Sasuke Uchiha, o primeiro Uchiha a ser Hokage. E você, acha que algum desses novos Hokages seria melhor do que o original? Comenta aí. Eu fico por aqui e até a próxima.